E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje, no nosso Classificando Discografias, eu vou trazer ela, a deusa de babados, a ex-cantora e vendedora atual de lingeries, Rihanna Robin Fenty, ok? Gente, esse negócio de ex-cantora é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, o povo já fica querendo cancelar a gente, porque a gente faz, mas a gente sabe que tem que entender que é meme, tá, gente? Então, sem surto. Enfim, vamos falar de Rihanna hoje aí. Como funciona o Classificando Discografia, se caso é a primeira vez que você vem aqui assistir esse quadro no canal, ok? O Classificando Discografias, eu dou as minhas opiniões pessoais e faço o meu ranking da discografia da Rihanna, do pior para o melhor álbum dela para mim, ok? Com isso, vocês comentem aqui. É importante vocês comentarem, porque assim eu consigo conhecer mais do fandom, conhecer mais de vocês também. O seu ranking do melhor pro pior álbum, né? Ou do pior pro melhor, como você quiser. Eu acho legal a gente fazer na posição que eu vou fazer, que é do pior pro melhor. E se vocês quiserem deixar nota sobre o que vocês acham sobre cada álbum, comenta. O importante é vocês comentarem pra gente ver isso daí, pra ver como que tá a reação de vocês, isso tudo. Vamos começar isso daí porque tem muita história pra rolar aí. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, né? Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados. Vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, julgando que a Rihanna tem 8 álbuns de estúdio, em aí 8º lugar, né? Vou deixar como pior álbum da Rihanna pra mim o disco A Girl Like Me. Qual que é o negócio do A Girl Like Me pra mim, tá? Esse álbum, gente, da Rihanna, ele é um álbum que eu não salvo a maior parte do repertório, ok? É um disco dela que literalmente, assim, eu não me lembro muito das faixas. É um dos álbuns que quando você pergunta pra mim, Gabriel, o que você acha de A Girl Like Me? Eu vou falar pra você SOS e Unfaithful. Tá? São as músicas que mais me marcam nesse projeto. Tem Break It Off também, que é uma música que eu gosto, mas não é assim um disco que no corpo geral eu falo pra vocês, nossa, a Rihanna aqui, ela fez isso, ela fez aquilo. Eu acho que ele é bem uma continuação do A Music of the Sun, mas o repertório dele eu acho inferior ao Music of the Sun, que eu acho mais interessante, ok? Enfim, já seguimos aí pra 7ª posição, que é Music of the Sun. O Music of the Sun, gente, o que eu gosto nesse álbum é que ele traz a Rihanna caribenha, né? Ele estreia a Rihanna caribenha e é legal quando você, assim, conhece a Rihanna em um determinado ponto da carreira dela e você vai voltando pra trás pra conhecer a discografia da Bonita, porque você começa a perceber que ela evoluiu muito artisticamente. E nesse álbum a gente tem uma Rihanna que a voz dela não era trabalhada da forma que começou a ser trabalhada depois do Good Girl Gone Bad, né? Então, assim, aqui a gente vê uma Rihanna mais crua, uma Rihanna, assim, que canta regiões que você percebe que ela não canta tanto. Tem algumas músicas que eu acho que ela se esforça muito e, tipo, é um arraso, mas é músicas, assim, que a gente nunca ouviu ela cantar ao vivo e que seria incrível conhecer. Eu ressalto, por exemplo, nesse álbum, o que eu amo nele, On The Replay, né, que é o debut single da Rihanna e o primeiro single desse álbum. A faixa título do álbum, que é Music of the Sun, que eu acho que é um hino desperdiçado, né? E também a La La La, né? La 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 La, que é tudo. E a Rihanna também desperdiçou esse hino. Eu achava que no lugar dela lançar uma Girl Like Me, ela podia ter aproveitado mais esse álbum, que o resultado ia ser tão bom também, tá? Porque tinha muitos hinos ali que acabaram indo por ralo abaixo. Em 6º lugar eu vou deixar o disco Unapologetic, que é um dos favoritos dos fãs. Mas é um álbum da Rihanna que eu não me agrado tanto dele. Por quê? Eu acho que eu sou um tipo de fã da Rihanna, gente, que eu fiquei assim tão impressionado com o repertório que ela lançou entre Good Girl Gone Bad e o Talk That Talk, que quando ela lançou o Unapologetic, eu sentia que esse álbum ele tinha músicas que pareciam soar muito mais selecionadas em determinado ponto, enquanto o corpo todo do álbum ele vinha com músicas que eram assim mais de preenchimento. E tanto que na época eu lembro que alguns fãs da Rihanna também, assim, da minha fase, a gente debatia sobre dizer que o álbum ele era feito para Diamonds aparecer. Parecia que a ideia daquele grande primeiro single que foi Diamonds
Diamonds, foi apenas feito um grande primeiro single e depois eles colocaram algumas outras músicas. Mas é óbvio, tem músicas dentro do álbum ali que são muito legais, como Fresh Out the Runway, como a Nobody Business, que por mais que seja com o Chris Brown, é uma música bem legal e difere do repertório. Eu gostei de ver ela novamente com o David Guetta apresentando ali Right Now. Então, a Rihanna ainda entregou umas músicas ali que são outstanding, mas no corpo todo do álbum eu não acho que seja um dos melhores trabalhos da Rihanna. E assim, eu acho que outros discos dela tinham mais forma e que foram menos trabalhados, tá? Já que é bom e importante a gente salientar que o Unapologetic foi um álbum bem trabalhado da Rihanna, diferente dos seus antecessores. Em seguida aí eu vou deixar o Talk That Talk, né? O Talk That Talk, gente, uma das coisas que eu mais gosto nesse álbum é que ele volta a trazer uma Rihanna que meio que mistura os pontos fortes do que a gente viu no Rated R, no Good Girl Gonna Bad e no Loud. Tá? Eu achei que esse álbum ele soa como literalmente uma coletânea dos melhores pontos da Rihanna. Porém, ele tem uma cara mais dark. Isso é um fato. Óbvio, a minha preferência ali naquele álbum são as faixas que tem o teor mais up-tempo, que a gente chama de farofa, né? Mas existe, por exemplo, músicas ali que eu acho terrivelmente desperdiçadas. Inclusive na própria versão deluxe do álbum, que tem Red Lipstick, que eu acho uma música sensacional da Rihanna, foi uma música que podia ter entrado no disco no lugar de outras faixas, que faria diferença, né? Porque é uma música muito boa. Mas eu deixo algumas músicas que eu gosto no Talk That Talk. Por exemplo, eu gosto muito da faixa título do álbum. Fico tristíssimo dessa música não ter tido um clipe, por mais que ela foi lançada como single. Eu amo We Found Love. Eu acho que We Found Love foi revolucionária na carreira da Rihanna, principalmente depois de uma era Loud, né? Porque a gente viu ela ali naquela fase do house feito pelo David Guetta e depois ela volta num house feito pelo Calvin Harris com uma pegada super europeia. Então fez diferença e eu achei que evolui muito a Rihanna. Além disso, eu destaco Watch and Learn, que eu gosto pra caramba, Rock Me Out, que eu acho que é uma música super desperdiçada, que é um hino, sabe? Então assim, no geral é um álbum da Rihanna que eu percebo que ele podia ter sido mais trabalhado. Essa coisa da Rihanna na época de ter lançado em 2010 veio um, daí em 2011 ela lançou outro, faz poucos singles, divulga alguns meses e pá, já lança outro. E foi uma coisa que me deixa triste, porque se ela tivesse aproveitado mais o álbum, poderia ter rendido muitos hinos ali pra gente. Acima do Talk That Talk aí, eu deixo o Untie, né? O Untie, gente, ele talvez seja, ali ao lado do Unapologetic, um dos fan favorites, né? Porque é o álbum mais diferente mesmo da Rihanna. Mas o que eu gosto nesse álbum, assim, que me atrai, é literalmente essa fórmula alternativa que a Rihanna fez e o visual da era. Porque eu acho que essa era da Rihanna, gente, pra quem viveu a era Anti assim de forma muito forte, ela foi uma era muito misteriosa da Rihanna. Desde o photoshoot do álbum, que é um photoshoot muito misterioso, high fashion, né, porque ela se apresenta diferente. Ela também mostra outras vertentes musicais dela dentro daquele álbum, por exemplo, Love on the Brain, que é uma música super desperdiçada, que leva a Rihanna para um lado de blues, que é uma coisa assim que eu acho incrível, porque é uma das melhores performances vocais que ela já fez musical, que deveria ter tido um clipe, tá? Nunca vou perdoar a Rihanna por isso. Mas eu também ressalto outras músicas no álbum que eu gosto bastante, como Needed Me, ou a própria cover que ela fez de Same Old Mistakes, que é sensacional. E eu não sei explicar pra vocês o estilo daquela música. É uma música que tem um espírito diferente. E eu acho que toda essa contracultura do pop, do anti, funcionou muito bem, veio na era e época certa que a Rihanna precisava lançar aquilo ali. É definitivamente um dos melhores álbuns dela, mas não fica no meu topo aí não, porque outros álbuns construíram mais memórias pra mim. Em terceiro lugar, eu vou deixar o disco Loud, que também possa ser o topo aí de alguns dos fãs da Rihanna. O Loud, gente, o que eu gosto dele é que eu acho que ele é o complemento perfeito pro que veio da Rihanna pós o Rated R. Né? Porque o Rated R, gente, ele é um álbum sombrio, soterrado de emoções. A gente já falou disso daqui no canal, assim, um review bem feito desse álbum, da era, né?
Ele é um álbum soterrado de emoções, então a Rihanna passou muita coisa pra poder lançar aquele álbum e definitivamente é um dos marcos da carreira da Rihanna. Só que o Loud depois, gente, ele renovou todo o aspecto emocional da Rihanna, porque a gente tem um álbum carregado de emoções e depois a gente tem uma Rihanna leve depois de fazer aquele desabafo que o Rated R faz. E o Loud, gente, eu acho que ele complementa. Ele não vive sozinho sem o Rated R. E eu acho que o sucesso que esse álbum teve foi exatamente porque no álbum anterior a Rihanna se mostrou um lado mais sombrio e pessoal. E depois veio ela voltando e trazendo aquela coisa alegre, com novas perspectivas, falando de romances novos e outras coisas. Foi muito incrível. Eu destaco S&M, que é uma música que eu acho uma das melhores do repertório da Rihanna. Only Girl in the World, né, que assim, sambou na cara, eu acho que de todo mundo, foi um dos melhores comebacks da carreira da Rihanna de singles lead, né, um dos melhores primeiros singles mesmo da Rihanna. Além disso, California King Bad, linda demais. Skin, que eu acho que é uma música desperdiçada, fina, chique, sombria, sabe, reflexiva, sexy, que merecia ter tido mais atenção, inclusive dos próprios fãs, porque muitos poucos fãs reconhecem essa música como pontos fortes dentro ali do Loud. Fading, eu gosto bastante também porque tem aquele sample da Enya, e Enya é uma pessoa assim que eu sou louco, obcecado por ela. E vi a Rihanna valorizando a arte da Enya ali, sampleando, eu achei que ficou tudo. Então Loud fica ali na minha posição em terceiro lugar. Em segundo lugar, Good Girl Gone Bad, tá? Esse álbum, gente, talvez seja da minha geração o fan favorite de todos, tá? Porque assim, eu sou de uma geração de fãs da Rihanna, gente, que pegou a Rihanna do segundo álbum pra frente. Mas a maior parte, eu acredito, do povo aqui do canal, eles pegaram a Rihanna do Rated R pra frente. Então essa diferença de 2 anos vai fazer diferença na escolha de vocês pelas memórias afetivas que vocês vão fazer. E as memórias afetivas que eu tenho com Good Girl Gone Bad são muito grandes. Por quê? O Good Girl Gone Bad, ele veio numa fase, gente, que eu ainda tava na escola, então era aquelas coisas que a gente ouvia no recreio, a era do MP3, eu lembro que eu tive o meu primeiro MP3 entre 2007 e 2008, então esse álbum ele era predominante no meu MP3, todas as músicas ali são muito marcantes na minha vida, mas obviamente eu ressalto os singles principais. Coloco também aquela música Rehab com o Justin Timberlake, que eu acho que é uma das músicas mais sexys que a Rihanna já fez até aquele momento. A gente sabe que o Good Girl Gone Bad foi um álbum que demonstrou uma nova maturidade artística na Rihanna e meio que assim, surpreendeu todo mundo, né, vamos dizer, porque a Rihanna vinha vindo de 2 álbuns ali que era outro tipo de imagem, né, então ela parece madurona, falando de outras coisas, então, gente, atiça a pessoa. Umbrella fez parte da minha adolescência, então as minhas memórias afetivas com esse álbum foi literalmente muito grande, por isso ele fica em segundo lugar na minha lista de álbuns favoritos de Rihanna. E em primeiríssimo lugar, Rated R, né? Esse álbum aqui, o que eu mais amo nele foi que ele foi a era da Rihanna que possivelmente eu mais vivi profundamente. Por quê? Quando você tem um acesso à internet e foi numa era onde o Twitter estava muito em alta, então essa coisa de usar a internet, social media, tudo junto, gente, foi uma das primeiras grandes eras digitais de comunicação em redes sociais, veio com a explosão do Twitter entre 2008 e 2009. Com o lançamento do disco Rated R, eu meio que vivi mais intensamente tudo isso, porque eu lembro que foi o momento que eu comecei a ter mais contato com os fandoms de música. E foi nessa época que eu lembro que eu tava dentro dos fandoms da Lady Gaga, os fandoms da Rihanna, da Britney, da Christina, entendeu? Então era uma época diferente. E as notícias que cercavam lá, os rumores, a fase toda do Rated R, como começou a ser trabalhada, como as coisas começaram a tomar caminhos diferentes, foram me marcando muito. E eu tava vivendo uma fase da minha vida de maior morbidez emocional. Então eu tava vivendo uma fase assim que eu tava mais concentrado em procurar coisas dark, eu tava numa época mais emotiva.
E quando a Rihanna lança aquele álbum com toda aquela proposta, eu caí de cabeça no universo. E eu fiquei muito feliz que o primeiro single do projeto não veio uma faixa dançante, veio uma faixa bem diferente. Por quê? Quando a Rihanna lançou a primeira música, né, no caso a música Vazou, que foi o Wait Your Turn, era dito como Wait Is Over. E tipo, foi uma super publicidade que rolou na época do Twitter, porque todo mundo meio que falava: nossa, a espera acabou, a Rihanna vai voltar, que não sei o que lá. Então virou uma comoção muito grande de expectativa. Ela acabou mudando o single, lançando Russian Roulette. Eu lembro a primeira vez que ela apareceu com a capa do single, quando ela postou no TweetPic, na época, ela postou a capa do single dela amarrada com aquela máscara. Eu fiquei morto, eu falei, gente, é isso. Sabe, é uma volta diferente, uma nova proposta. Desde a Rihanna raspando a cabeça, tudo aquilo ali, gente, fazendo, no caso, né, o undercut, tudo aquilo ali, gente, fez muito parte das minhas memórias mais marcantes da minha vida. Então, junta o álbum com todo o aspecto de imagem, com tudo que rolou na época, as controvérsias, as coisas que falavam da Rihanna, tudo que ela passou depois do Chris Brown e foi juntando depois com aquela temática mórbida aí de explosões emocionais da Rihanna, gente, é pra você se apaixonar do começo ao fim. Então, esse álbum eu deixo ele em primeiro lugar porque ele marca muito as minhas memórias de vida. Ele veio numa fase da minha vida que eu tava mais, como eu disse, introspectivo e emotivo, e ele me deu muita perspectiva de mundo pós aquilo ali. É por isso que eu falo pra vocês que o Loud vir pouco tempo depois, né, um ano depois, foi bom porque a gente vive uma fase de transição emocional e depois a gente vive a leveza do Loud. Então eu vivi isso muito profundamente com o lançamento depois do Loud, depois da fase de todo o Rated R que eu passei. Então é isso que eu fico aí com o meu ranking da Rihanna, tá? Agora eu vou perguntar pra vocês, qual que é o ranking de vocês de álbuns da Rihanna? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Vai ser incrível ter você comentando, preciso que você comente pra eu poder saber o seu ranking, gente. Eu preciso saber qual que é a relação de vocês com esses álbuns da Rihanna, porque cada lugar me fala uma coisa. Então vamos focar no que o pessoal aqui do canal gosta, né? Fala da Rihanna, então conta pra mim a sua opinião que eu quero saber, beleza? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo nosso. Aí.